Oi, eu sou a Karina, esse é o Naftalina Fresh e o episódio de hoje voltou, surpreendentemente. E eu quero falar sobre um livro muito legal que deixou o meu mês de janeiro muito mais leve, mais entretido, eu acho, digamos assim. E que fez uma diferença boa, porque foi numa época em que eu fiquei 30 dias sem Instagram, eu vou falar sobre isso em outro episódio. E essa companhia do livro foi o que me fez distrair, assim, não querer ficar acessando muitas redes sociais. Eu tô falando de O Contador de Histórias, que foi escrito pelo Dave Grohl. Dave Grohl, se tu não sabe, é o vocalista do Foo Fighters e baterista do Nirvana, e que eu gosto muito de dizer que ele é meu tio, apenas porque sim. Faz uns quase 10 anos, eu acho, que eu enfiei isso na minha cabeça, porque ele é muito simpático, muito legal, e eu queria que ele fosse da minha família. Então, sim, é isso. Realmente é isso. É sobre isso que eu vou falar hoje. O Contador de Histórias tem uma leitura muito boa, é muito tranquilo de ler, porque o Dave escreve de uma maneira muito divertida, muito leve, que tu quer saber mais o que ele vai falar nos próximos capítulos, não quer acabar a tua leitura nem interromper ela, por qualquer que seja o motivo. Eu não sou uma pessoa que lê muito, apesar de eu ter muito livro guardado, que nunca foi lido até hoje, outros que ainda estão no plástico. Então esse tem 416 páginas, que para mim é muita página, e acho que em 20, 22 dias eu li todo ele, do começo ao fim. E foi muito bom, foi muito divertido. Foi uma companhia mesmo nessa época sem Instagram, por exemplo. Então eu acho que assim, é um livro que se tu quer saber mais sobre a vida do Davis, se tu tem simpatia por ele, que é impossível não ter, esse livro conta bem, porque ele escreveu na época da pandemia, quando ele não podia sair para fazer show com o Foo Fighters. Então é bem interessante de acompanhar, porque ele de fato destrincha a vida dele, ou pelo menos 10% dela, como ele fala depois no fim do livro, que vai desde a época dele de molequinho na infância, ali, gurizinho bem novinho, até o tempo de hoje, que ele já tem os seus mais de 50 anos, as 3 filhas, é casado. E ele conta tudo, tudo, tudo. Inclusive, obviamente, não tinha como não contar a passagem dele, né, no Nirvana, a amizade que ele teve com o Kurt. E eu decidi ler esse livro também porque 10 anos atrás eu recebi, e eu ainda não sei como, isso é um mistério para mim, um livro de cortesia que fala sobre o Kurt Cobain, que é A Construção do Mito. Chegou aqui na minha casa, eu sinceramente não tenho a lembrança de ter mandado o meu endereço para nenhuma editora. Na época eu ainda escrevia num blog pessoal. Não acho que isso configura blog literário para que eles mandassem um exemplar de livro para as pessoas, mas tudo bem. A questão é que eu tenho esse livro e quando eu acabei o do Dave, eu tô começando a ler o do Kurt. Então é interessante fazer esse paralelo entre como era na visão do Dave Grohl e como era na visão geral da pessoa que está escrevendo o livro, né? Não foi uma autobiografia do Kurt, não é isso. É outra pessoa que conheceu eles e escreveu sobre o Kurt. Então, ler o Contador de Histórias foi muito assim. Eu me senti mais próxima do Dave Grohl, eu me senti realmente vivendo ali, vendo cada passo da vida dele. Ele conta tão claro tudo que tu consegue, de fato, criar na tua cabeça as imagens do que ele está falando, da casa que ele morou, que era assombrada, das ruas da cidade onde ele tinha que andar, de como que era a roupa da prima dele, que foi a primeira punk que ele conheceu e que fez ele ser muito do que ele é hoje. É muito legal, é muito legal. E eu acho que, sinceramente, até outubro, novembro de 2023, eu não fazia ideia da existência desse livro. E eu descobri quando eu estava pesquisando sobre a biografia do Matthew Perry, porque é outro livro que eu quero comprar, eu quero ler, que foi uma perda que eu senti muito, caso tu não saiba quem é. É o Chandler de Friends, e eu quero muito ler porque ele foi um dos meus personagens favoritos da série, era ele e o Joey. Então, pesquisando o livro do Matthew, eu encontrei o do Dave Grohl, e eu quis muito, e no Natal eu ganhei, minha mãe me deu de Natal. E em janeiro eu resolvi ler e foi maravilhoso. Então, assim, se tu tá procurando um livro que seja biográfico, autobiográfico, enfim, esse do Dave é maravilhoso, porque não é uma coisa cansativa, não é maçante. Como eu falei, eu não sou uma pessoa que lê muito, eu geralmente largo os livros no meio se são muito extensos. Tem um de 700 páginas que eu tenho que voltar um dia para ler. E esse foi muito tranquilo mesmo. Teve fim de semana que eu consegui ler 80 e poucas páginas, sabe? E isso pra mim é muita coisa. Talvez se alguém que é muito leitor tá me escutando agora deve achar que isso é nada, isso é uma tarde tua lendo. Mas eu tinha muita dificuldade de voltar a ler.
E eu reaprendi a ler, digamos assim, com o Dave Grohl. Foi uma coisa assim, me despertou a vontade de voltar a ler outros livros. Talvez seja a forma que eu encontrei de finalmente ler tudo aquilo que eu só fui comprando no impulso, naquela coisa de obsessão que eu falei no outro episódio, né? Que eu entro em umas de quero muito saber sobre isso, quero muito ler sobre aquilo, e eu só vou acumulando coisas ao invés de ler. Eu quero deixar de ser acumuladora para voltar a ser leitora, entende? E acho que essa foi uma porta de entrada boa. Eu acho que tá bom, né? Pro episódio de hoje, só para eu desabafar sobre esse livro, sobre como ele foi legal para minha vida e como de fato Dave Grohl me fez companhia no mês de janeiro. Foi legal conhecer mais sobre ele, sobre a visão dele chegando nos eventos, o começo da carreira, todas as coisas horrorosas pelas quais ele teve que passar, todos os momentos que ele teve que atravessar literalmente o mundo para poder estar no baile das filhas dele, pequenininhas na escola, sendo que ele tinha um dia antes que tá na Austrália fazendo show e um dia depois de novo na Austrália para fazer mais um show num festival. Então é muito legal acompanhar essas viagens dele, tanto nos momentos de alegria, quanto nos momentos muito profundos, muito obscuros, onde ele já não sabia mais aonde ir e nem o que fazer e como que ele recomeçou, sabe? Foi muito bom. Em algum momento eu acho que eu vou reler esse livro. Vou dar um tempo, porque 400 e poucas páginas também, vamos com calma, né? Mas é isso. O episódio de hoje vai ficar por aqui, tá? Eu de novo tive que procurar como é que eu encerrava. Dessa vez eu procurei. E eu já não tô lembrando mais. Isso daqui vai ter que ser um exercício, hein? Mas beleza, por hoje tá bom, já deu, né? 7 minutos e pouco tá ótimo pra todos nós. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Eu sou a Karina, esse foi o Naftalina Fresh. Muito obrigada por ouvir. Se tiver alguém ouvindo, obrigada de verdade. E vocês me escutam nos próximos episódios. Até mais, tchau!